A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos, tudo bem? Vamos aí gravar mais um vídeo. Faz tempo que eu não faço vídeo, né? Eu estava afastado aí um tempo e agora eu tô de volta aí para gravar mais vídeo com vocês aí. Hoje a respeito do Evangelho de Lucas, tá? E das hipocrisias religiosas, né? Que tem por aí, e o próprio Jesus vai falar dessa hipocrisia, tá? Então vamos lá, sem muitas delongas, né? Depois eu dou as ressalvas aí para vocês aí, tá? Pela minha volta, eu estava passando por umas dificuldades, uns problemas aí, o inimigo se levantou na minha vida, moveu várias situações aí para tentar me afastar de Deus, né? Me afastar do meu propósito, né? E quase ele conseguiu, irmãos, né? Por situações na empresa que eu trabalho e outras coisas que aconteceram, né? Eu acabei me afastando um pouco da oração, da palavra e do meu propósito, que é fazer os vídeos para auxiliar vocês, dar conhecimento, né? E falar das verdades bíblicas e também levar, apontar para Cristo, apontar para as coisas que vão acontecer no final dos tempos, né? Eu acabei negligenciando isso, peço desculpa a vocês, tá? Mas estou de volta aí com todo vigor, com toda a força do Espírito Santo, com todo o poder de nosso Senhor Jesus Cristo na minha vida. E Deus não deixa escapar de suas mãos, ninguém arrebata da mão do Pai uma ovelha sua. Então o diabo tenta nos afastar, mas Deus é maior. Então, sem muitas delongas, eu vou já pro vídeo e depois a gente conversa aí, tá? Mas a respeito dessa coisa, talvez eu faça até um vídeo a respeito disso daí para auxiliar vocês, tá bom? Então vamos lá, graça e paz, vamos pro estudo aí. Deixa eu ajeitar aqui para vocês, tá? Deixar bem ajustadinho aqui. Espera aí. Vamos lá. Eu vou fazer por etapas, tá, irmãos? Eu vou fazer por etapas porque o evangelho é grande, tá? Então eu vou fazer vários vídeos, tá? Então, não se exalte aí com o tempo não. Tá bom? Vamos lá. Não fique muito... vocês vão dar uma olhada igual aos outros vídeos, porque tem cartas que são muito grandes, tá? Não dá pra fazer um vídeo só. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Várias pessoas se deram ao trabalho de relatar por escrito os fatos extraordinários que se passaram entre nós, que eram ao mesmo tempo o cumprimento de profecias das Escrituras. Elas basearam seus relatos em testemunhas oculares que dedicaram a própria vida à palavra. Investiguei cuidadosamente esses relatos, inteirando-me da história desde o princípio. E decidi escrever tudo ao Senhor, honrado Teófilo, para que não haja nenhuma dúvida a respeito da confiabilidade de tudo o que lhe foi ensinado. Durante o governo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote foi designado para servir no grupo de Abias. Seu nome era Zacarias, e sua mulher era descendente de Arão. O nome dela era Isabel. O casal vivia honestamente, sempre obedecendo de coração aos mandamentos. Era gente de consciência tranquila diante de Deus. Entretanto, não tinham filhos, porque Isabel não engravidava, e agora eles já eram idosos. Aconteceu que Zacarias estava cumprindo seus deveres sacerdotais na presença de Deus no turno que lhe correspondia, quando chegou sua vez de entrar no santuário e queimar incenso. O povo estava reunido e orava do lado de fora do templo na hora da oferta do incenso. De repente, um anjo de Deus apareceu do lado direito do altar. Zacarias ficou paralisado de medo, mas o anjo o tranquilizou. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, terá um filho. O nome dele será João. Você irá comemorar e pular de alegria. Não apenas você, pois o nascimento dele irá alegrar muita gente. Ele será grande na presença de Deus. Ele não poderá beber vinho nem cerveja, mas será cheio do Espírito Santo desde o momento em que sair do ventre materno. Ele conduzirá muitos filhos e filhas de Israel de volta para Deus. Cheio de poder como Elias, ele anunciará o reino de Deus
e reacenderá o amor dos pais pelos filhos, despertando fé nos corações mais fechados. Ele preparará o povo para Deus. Zacarias disse ao anjo: como posso acreditar nisso? Já estou velho e minha esposa também é uma mulher de idade. Mas o anjo respondeu: sou Gabriel e vivo na presença de Deus. Fui enviado especialmente para trazer esta boa notícia. Mas por não ter acreditado, você ficará mudo até o dia do nascimento do seu filho. Tudo irá acontecer exatamente no tempo certo, no tempo de Deus. Enquanto isso, o povo que esperava por Zacarias já estava preocupado e se perguntava por que tanta demora no santuário. Mas quando saiu, Zacarias não conseguiu falar. Então todos entenderam que ele tivera uma visão. Como não conseguia falar nada, teve de usar gestos e sinais para se comunicar. Depois de encerrar seu turno, Zacarias voltou para casa. Não muito tempo depois disso, Isabel engravidou. E durante 5 meses ela nem saía de casa, curtindo a gravidez. Ficava sempre pensando: como pode o Senhor ter me abençoado tanto? Ele olhou para mim. Não serei mais humilhada. No 6º mês da gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel à cidadezinha de Nazaré, na Galiléia, a uma virgem prestes a se casar com um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Ao entrar, o anjo disse a ela: alegre-se, como você foi agraciada. Agraciada pelo belo agir de Deus. Deus está com você. Ela ficou perplexa, pensando muito nas palavras do anjo. Mas ele a tranquilizou. Maria, não há nada a temer. Deus preparou uma surpresa. Você vai engravidar, dará à luz um filho e irá chamá-lo Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono de seu pai Davi. Ele governará a casa de Jacó para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: mas como, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo a envolverá. O filho que você dará à luz será chamado Santo, Filho de Deus. E saiba que sua prima Isabel engravidou apesar da idade. Todos comentavam que ela era estéril e agora está no 6º mês de gravidez. Como você pode ver, para Deus, nada é impossível. Então, irmãos, deixa eu comentar sobre isso aí. Maria foi e engravidou do Espírito Santo, né? Então Deus veio a ela era virgem, né? Todo mundo sabe dessa história, só estou reafirmando, tá? Maria era virgem e o Espírito Santo desceu sobre ela e ela engravidou do Espírito Santo, tá? Porque Jesus não podia nascer de relação sexual carnal humana. Então ele é puro, então ele teve que nascer de uma virgem, né? E João Batista, que veio, ele falou, para Deus nada é impossível. Então João Batista, ele veio para preparar o caminho para Jesus, né? Então ele foi consagrado, homem consagrado a Deus, para pregar no deserto, porque ele mesmo falava: sou a voz que clama no deserto. Ele vivia se alimentando de mel silvestre e gafanhotos, né? E ele tinha o espírito de Elias, né? Então para você ver como que é as coisas de Deus. E a Isabel engravidou já, né? Já velha de idade, e o Zacarias também, né? Entendeu? Então para você ver como as coisas de Deus funcionam, e tudo acontece como Deus planeja, entendeu?
Então é mais ou menos por aí que ele tá comunicando, tá? Essa parte é o início de tudo, mas vai vir a parte que é do que ele desce a lenha nos religiosos impostores, né? Que a religião nunca veio de Deus, tá? Deus não criou denominações nenhuma, isso aí veio de Martinho Lutero, que era católico, ficou revoltado com as ações do catolicismo, de venda de indulgência, né? Venda de lugar no céu, né? De salvação. E ele fundou o protestantismo, que é a igreja evangélica que a gente conhece até hoje, né? Mas ele fundou por iniciativa própria, Deus nunca mandou. E depois veio o Constantino, o imperador Constantino, que colocou paganismo dentro da igreja. Ele se converteu, entre aspas, né, a Cristo, falou que tinha visto uma visão conversa, né? E colocou todo tipo de crença que hoje nós vemos aí dentro das igrejas, né? Todas as corrupções que tem aí, todo tipo de fé distorcida, né? Com fé em objetos e um monte de coisa que não tem nada a ver, que a fé é só em Deus, né? O único caminho é Jesus, né? Então é isso aí, tá? Vamos ouvir mais um pouquinho e aí eu vou esclarecendo o que vai se falando, tá bom? Vamos voltar aqui. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Conter, Maria exclamou. Agora tudo está claro. Sou serva do Senhor. Quero fazer a sua vontade. Que aconteça comigo conforme todas estas palavras. Então o anjo a deixou. Sem perder tempo, Maria tratou logo de se arrumar e viajou para uma cidade da região montanhosa de Judá. Ali foi a casa de Zacarias. Assim que entrou, cumprimentou Isabel. Quando... irmão, e eu esqueci de comunicar. Anjo mensageiro. O anjo Gabriel era mensageiro. Então ele trazia sempre a mensagem para o seu povo naquela época lá, tá? É mais ou menos isso. Ele era incumbido de trazer as mensagens. Esse é o anjo Gabriel. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Ouviu a saudação de Maria. O bebê se agitou dentro dela. Cheia do Espírito Santo, começou a cantar. A bendita entre as mulheres está ao meu lado, e o bebê em seu ventre é igualmente abençoado. E por que seria eu tão abençoada? É a mãe do meu Senhor que visita inesperada. Quando as palavras da sua saudação me chegaram aos ouvidos e ao coração, o bebê em meu ventre agitou-se de exultação. Que felicidade a sua! Você creu no que Deus faria. Sabia que cada palavra se realizaria. Então Maria irrompeu em louvor. Meu coração extravasa em louvor a ti, ó Senhor. Quero dançar ao som da canção do meu Salvador. Deus decidiu olhar para mim e vejam o que aconteceu. A mulher mais feliz da terra sou eu. O que Deus me fez nunca será esquecido. O Deus cujo nome é santo, para sempre engrandecido. Suas misericórdias sempre se renovam sobre aqueles que de coração o adoram. Ele estendeu o braço e mostrou que é poderoso. Dispersou todo o arrogante e todo o orgulhoso. Derrubou do trono os tiranos assoberbados e exaltou os simples e humilhados. Aos pobres e famintos deu um banquete extravagante. Ficaram a ver navios os ricos arrogantes. Voltou a abraçar Israel, seu filho escolhido. Por sua eterna misericórdia, sentiu-se compelido. Cumpriu-se a sua promessa, está consumada, firmada como Abraão, agora manifestada. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois voltou para casa. Ao completar o período de sua gravidez, Isabel deu à luz um filho. Vendo que Deus fora misericordioso com ela, seus vizinhos e parentes vieram celebrar o acontecimento. 8 dias depois, dia da circuncisão do menino, queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. A mãe, porém, interferiu. Não, ele vai
vai se chamar João. Mas ninguém na sua família tem esse nome. Estranharam. Por meio de gestos e sinais, consultaram Zacarias para saber que nome ele queria dar ao menino. Zacarias escreveu numa tábua: o nome dele será João. A escolha surpreendeu a todos, e não foi a única surpresa. Zacarias recuperou a fala. Tudo voltou ao normal, e ele começou a falar, louvando a Deus. Um temor profundo e reverente tomou conta de todos, e em toda aquela parte das montanhas da Judéia não se falava em outra coisa. Todos os que ouviam a história ficavam pensando: o que esse menino vai ser? Sem dúvida, a mão de Deus está com ele. Então, cheio do Espírito Santo, Zacarias profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel seja bendito, pois ele libertou o seu povo aflito. A nós manifestou o poder de sua salvação, na linhagem de Davi que o servia de coração, tal como há muito havia prometido, pela pregação dos seus profetas ungidos. Libertação nos concedeu de todo inimigo fatal, e daqueles que nos dispensavam ódio mortal, misericórdia trouxe aos nossos pais amados, pois se lembrou do que prometera no passado, o que jurou a Abraão, nosso antepassado: das mãos do inimigo seríamos resgatados, para que, livres do medo, o adoremos de verdade, e na sua presença vivamos em santidade. E você, profeta do Altíssimo, meu filho amado, o caminho do Senhor deixará preparado. Por ele o presente da salvação ao povo será dado. Os seus pecados agora serão perdoados. Pela imensa misericórdia do Senhor, sobre nós nascerá o sol do seu amor, que brilhará sobre os que vivem em trevas e em negridão, assentados na sombra da morte, em total escuridão. Por ele, nossos passos serão guiados. Pelo caminho da paz seremos levados. O menino crescia. Era saudável e cheio de vida. Morou no deserto até o dia em que se apresentou como profeta em Israel. Lucas, capítulo 2. Então, irmãos, aí eu estou me ajeitando aqui porque esse suporte aqui é meio baixo, né? Então, João Batista veio para preparar o caminho para Jesus, tá? Jesus é o Salvador que Deus enviou, é Deus conosco, por isso que chama Emanuel, Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco, tá? E por meio dele veio a salvação de Jesus. Jesus veio para o seu povo que era o judeu. Os judeus, alguns deles, alguns aceitaram, outros não. Outros rejeitaram, até hoje rejeitam, né? Mas eles vão se converter lá na grande tribulação, lá no final dos tempos, né? Que é onde nós já estamos quase chegando já para viver. Já falta pouquinho, né? Eu acho que daqui uns 2 anos aí já começa tudo, né? Do jeito que tá a coisa. Então, Jesus morreu para pagar o nosso pecado. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, certo? Que é a palavra. Cristo é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então, ele veio para nos libertar do pecado e da mentira que foi plantado por meio de Satanás dentro do governo desse mundo. Não para nos libertar. Se Cristo morreu, pagou o nosso pecado, nós podemos viver do jeito que a gente quer. Não é assim não, irmãos. A gente tem que dar conta dos nossos atos. Mesmo que você entregou a vida para Jesus, entregar a vida para Jesus, lembre-se, não é você subir no púlpito da igreja e falar: eu aceito Jesus. Isso não é entregar a vida para Jesus. Entregar a vida para Jesus é uma mudança de dentro para fora, de caráter, das coisas pecaminosas que a gente fazia. Vivia em pecado, hoje eu peco. Não é que a gente não peca, a gente peca, só que a gente não vive mais em pecado. A gente peca de vez em quando por acidente, por falta de vigilância, entendeu? Mas a gente não vive igual os ímpios, os incrédulos que vivem. Quando a gente peca, a gente sente
Qual que eu vou falar? A gente sente o pesar dentro da gente, a gente fica triste. Agora o pecador, aquele pecador mesmo que vive pecando, ele não sente tristeza, ele não sente pesar no coração, ele acha que é normal viver em pecado. Então, Cristo já morreu, já pagou mesmo, então eu posso viver do jeito que eu quero. É assim que eles pensam. E não é. Cristo nos libertou, sim, a gente pode nos divertir, pode ter lazer, mas o lazer de acordo com o que está escrito na Bíblia, com a vontade de Deus. A gente não pode viver com diversão pecaminosa, entendeu? O cristão não pode. Não é que a gente não pode se divertir, a gente pode ter qualquer diversão desde que não seja pecaminosa, entendeu? É mais ou menos isso que as pessoas não entendem, entendeu? Ela acha que você pode fazer tudo o que você quiser e não é. Então o Cristo nos libertou do pecado e da mentira e do engano. Não nos libertou para a gente viver do jeito que quer, entendeu? Então Cristo morreu para pagar o nosso pecado. Ele falou para a mulher adúltera, mulher, ninguém te acusou? Ninguém te atirou pedra? Que naquela época atirava pedra nos adúlteros, seja mulher ou homem. Só que pegaram só a mulher, o homem fugiu, né? O homem possivelmente era um religioso, né? Que pecou lá com ela, mas cadê o homem? Né? Só levaram a mulher para ser apedrejada. Olha a malandragem dos religiosos ou dos homens lá, entendeu? Então aí Jesus falou, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Todo mundo saiu, não ficou lá, porque eles tinham pecado, né? Ele ia tirar a primeira pedra, entendeu? Aí ele falou, mulher, ninguém te acusou? Não, tão pouco eu te acuso. Vá e não peques mais. Ele não falou, vai e vive pecado, porque eu vou pagar seu pecado. Não, ele falou, vai e não peques mais. Para todos ele falava a mesma coisa. Ele curava do pecado, das doenças, das enfermidades, de tudo, mas vai e não peca mais. Pô, teve um homem que ele curou, que era aleijado, ele falou assim, vai e não peques mais para que coisa pior não lhe aconteça. Não quer dizer que o homem, depois de libertado do pecado, não ia pecar nunca mais. Ele está dizendo para você não viver em mundo de pecado, cheio de iniquidade, cheio de justiça, cheio de mentira, cheio de traição, cheio de enganação, cheio de vários frutos do pecado, entendeu? É desse sentido que ele está falando. O justo ia pecar vez ou outra por acidente, ia lá, ia confessar, ia pedir perdão para Deus em nome de Jesus, que seja justificado e purificado pelo sangue do Cordeiro, que é vigente até hoje, e aí você ia se controlar para não viver em pecado. Pecar, a gente vai pecar até o final da nossa vida aqui, mas a gente não pode viver, a gente que é conhecedor da palavra, viver deliberadamente, consciente, pecando conscientemente. Vou pecar, aí você não é um convertido, não é um nascido de novo, não é uma pessoa que encontrou Jesus e foi transformada, entendeu? Você não aceitou Jesus ainda, porque quem aceita Jesus tem transformação de vida. Você reconhece o seu pecado e luta para não pecar mais, embora você venha a pecar, entende o que eu digo? Você tem raiva do seu pecado, da sua própria carne pecaminosa. Lógico que você não vai se matar por causa disso, não é isso que eu estou dizendo. Você tem raiva, você odeia o que tem na sua carne, você luta contra isso, embora você vez ou outra caia. Mas quem vive pecado não tem raiva, ele peca e gosta e acha que é normal, entendeu? A diferença é essa, entendeu? O cristão, ele tenta fugir do pecado, os outros não, ele vai de encontro com o pecado e adora o pecado, e gosta, e se lambuza na lama do pecado. Essa é a diferença. Então vamos lá. Não vou deixar o vídeo muito longo não, tá? Vou fazer cada vídeo meia hora, 25 minutos. Já tá com 23, acho que eu vou pôr meia hora aqui. Naquele tempo, César Augusto ordenou o recenseamento de todo o império. Esse foi o primeiro recenseamento do período em que Quirino era governador da Síria. Cada habitante do império teve de viajar até sua cidade natal para se cadastrar. Por essa razão, José saiu de Nazaré, na Galiléia, e foi a Belém, na Judéia, a cidade de Davi. Como descendente do rei Davi, ele precisava comparecer em Belém. Maria, sua noiva, que estava grávida, o acompanhou. Enquanto estavam em Belém, chegou a hora de Maria dar à luz, quando nasceu o tão esperado primeiro filho. Com todo cuidado, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura. Com tanta gente na cidade, não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores de ovelhas na vizinhança que se revezavam em turnos para tomar conta delas durante a noite. De repente, um anjo de Deus apareceu no meio deles, e a glória de Deus brilhou no lugar onde estavam. Eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo os tranquilizou. Não tenham medo. Eu vim para anunciar a melhor notícia do mundo. O Salvador acaba de nascer na cidade de Davi.
Ele é o Messias, o Senhor. Vocês o acharão. O bebê está envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente, junto ao anjo surgiu um imenso coro angelical, cantando louvores a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas. Paz a todos os homens e mulheres na terra que lhe agradam. Enquanto o coral de anjos se recolhia ao céu, os pastores disseram eufóricos: Vamos logo a Belém para ver o que Deus nos revelou. Eles saíram correndo e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Foi ver para crer. E eles saíram contando a todos o que os anjos disseram a respeito do menino. Todo mundo ficou impressionado e estarrecido. E atenta, Maria guardava no coração tudo o que acontecia. Os pastores voltaram ao trabalho, louvando a Deus pelas maravilhas que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu exatamente como lhes fora dito. Em seu 8º dia de vida, o dia da circuncisão, o bebê recebeu o nome dado pelo anjo antes do nascimento: Jesus. Quando se completaram os dias estabelecidos por Moisés para a purificação, seus pais levaram-no a Jerusalém para consagrá-lo a Deus, como ordenado na lei de Deus. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado a Deus. Deveriam também sacrificar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, outra prescrição da lei. Naquele tempo havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Alma bondosa, vivia em oração, na expectativa da chegada do auxílio divino para Israel. Em comunhão com o Espírito Santo, este lhe revelou que ele veria o Messias antes de morrer. Guiado pelo Espírito, entrou no templo naquele dia. Quando os pais do bebê Jesus chegaram para cumprir os rituais da lei, Simeão pegou o menino nos braços e louvou a Deus. Deus soberano, agora teu servo já pode ser despedido. Vou-me em paz, pois tuas promessas tens cumprido. Com meus olhos vi tua salvação, e todos contemplaram a sua manifestação. Uma luz para as outras nações, para que Deus seja revelado. Uma glória para Israel, teu povo amado. O pai e a mãe de Jesus ficaram calados, surpresos com as palavras do ancião. Então Simeão os abençoou e disse a Maria: Este menino marcará para muitos fracasso cruel, mas para tantos outros grande recuperação em Israel. Ele será mal compreendido e alvo de muita contradição. E no seu caso, a dor de uma espada lhe atravessará o coração. Mas a rejeição revelará quem possui integridade. Deus mostrará quem de fato está do lado da verdade. Ana, a profetisa, também estava ali. Era filha de um homem chamado Fanuel, da tribo de Aser, e já estava bem idosa. Ela estivera casada há 7 anos, ficara viúva e contava agora com 84 anos. Nunca deixava a área do templo, adorando noite e dia com jejum e oração. Na hora em que Simeão estava orando, ela apareceu e rompeu num hino de louvor a Deus e entregou uma mensagem a respeito da criança, dirigida a todos os que aguardavam com expectativa a libertação de Jerusalém. Depois de fazer tudo o que era requerido na lei, o casal voltou para Galiléia, para a cidade deles, Nazaré. Ali o menino cresceu com saúde e sabedoria. A graça de Deus repousava sobre ele. Todos os anos os pais de Jesus viajavam para Jerusalém a fim de participar da festa da Páscoa. Quando o menino estava com 12 anos, fizeram a peregrinação de costume. Ao terminar a festa, eles tomaram o caminho de casa e o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém, mas seus pais não perceberam. Pensando que ele estava em algum lugar com os outros peregrinos,
Viajaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Mas foi em vão. Por isso voltaram a Jerusalém para ver se o encontravam. No dia seguinte, eles o encontraram no templo, assentado entre os líderes religiosos, ouvindo-os e fazendo perguntas. Os mestres estavam deslumbrados com ele e impressionados com as suas respostas precisas. Mas José e Maria ficaram preocupados e aborrecidos. Sua mãe repreendeu. Por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos desesperados procurando você. Ele disse: por que estavam procurando por mim? Não sabiam que eu tinha de estar aqui, tratando dos assuntos do meu pai? Mas eles não tinham ideia do que ele estava falando. Então Jesus voltou para Nazaré com eles. Era um filho obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração, enquanto Jesus crescia com saúde e sabedoria, abençoado por Deus e pelos homens. Lucas. Então, irmãos, vou dar uma parada aqui, tá? Que já tá longo, já passou de meia hora. Então, o que acontece? Jesus, ele se referia ali, que ele falou que estava tratando dos negócios do pai dele, sendo que a mãe e o pai foi procurar ele, que tinha deixado de Jerusalém, né? Então ele estava falando, se referindo ao Pai do céu, né? Que é Deus, que ele está tratando. Naquela época, Jesus veio para obedecer à lei, então ele tinha que obedecer todos os requisitos da lei, porque a lei foi dada no Antigo Testamento para o ser humano obedecer, só que o ser humano não conseguia, porque era pecador, e até hoje não consegue, né? Então Jesus veio para cumprir a lei, obedecer a lei, todos os requisitos dela. Hoje a gente vive na graça, então a gente obedece às instruções da palavra de Deus, não a lei do Antigo Testamento, entendeu? A gente não obedece mais as leis. A única lei que a gente obedece do Antigo Testamento são as leis morais: não matarás, não cometeres adultérios, não levantar falso testemunho contra ninguém, Por isso que eu falo, às vezes as pessoas pensa assim: se você está com relacionamento com seu marido, não se dá bem, ou com a sua esposa, separa e comece um outro, nunca traia, entendeu? Porque Deus não se agrada disso. A gente colhe consequências quando a gente trai, entendeu? Aí as pessoas acham ruim quando eu falo, não é julgando, eu não tenho subsídio para julgar ninguém, eu estou falando que eu também posso errar, e eu tenho que reconhecer meu erro, confessar a meu pai quando eu errar, para ele me purificar dos meus pecados, e não procurar mais errar, entendeu? Nessa onde eu errei, tá? Você pode cair em outras coisas, mas errar no mesmo erro, entendeu? Várias vezes. Então as leis morais: não matarás, não roubarás, não levantar falso testemunho, não trair, não enganar, não cobiçar as coisas do próximo, entendeu? Tudo isso vale. Mas as leis cerimoniais Jesus já cumpriu, a gente não cumpre nada. Não existe mais templo hoje, a gente adora espírito e verdade, tá? Os templos que tem hoje foram os homens que criaram, Jesus já tinha derrubado lá, tá? E outra coisa, muita gente fala assim: ah, mas Jesus veio nos salvar de quê? Tem gente que até hoje não sabe de que Jesus veio nos salvar. Jesus veio nos salvar do nosso pecado, em primeiro lugar, e dos enganos do diabo que ele plantou nesse mundo. E para a gente não ir para a perdição eterna. O que é uma perdição eterna? Quando você e eu morremos, o nosso espírito volta a Deus que o deu, certo? O corpo vai ser comido pela terra. Esse corpo morre, mas o espírito é imortal. Então o espírito volta a Deus. E cada um vai dar conta a Deus do que fez na terra através do seu corpo aqui na terra. Ou seja, se você fez o mal, Deus vai te mandar para a perdição eterna. Não que ele queira te mandar para lá, ele quer que toda a humanidade seja salva. Mas como ele deu o livre-arbítrio e ele quer que o ser humano entregue a vida para o Filho dele, para Jesus, que morreu no nosso lugar para pagar nosso pecado, para nos remir do nosso pecado, e ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai intercedendo por nós como advogado fiel, ele quer que a gente se arrependa do pecado e saia do pecado e ande no caminho de Deus, certo? Aqueles que rejeitar a graça e a misericórdia de Deus, que Deus deu de seu Filho amado, imagine, Deus dá o seu único filho para morrer por causa de gente que não presta, pecadores, porque pecadores é gente que não presta. O salário do pecado é a morte, então era pedida a nossa morte, porque nós éramos pecadores. O que Deus fez? Deus substituiu o nosso lugar, dando o filho dele para morrer no nosso lugar, para pagar o nosso pecado. Não para a gente continuar no pecado, para sair do pecado. Isso não significa que você nunca vai pecar, você não vai mais viver em pecado,
Você vai pecar aqui e ali de vez em quando, porque a gente ainda vive no corpo contaminado do pecado, que é sujeito a pecar. Quando a gente morre, o seu espírito de quem vive pecado e não aceita Jesus como Salvador, vai para o lago do fogo do inferno, o sofrimento eterno, que Jesus fala. Vai sofrer eternamente no fogo que nunca se apaga, nunca, ele falou, é eterno. O verme que nunca morre, vai ser cheio de verme em cima de você, vai ter ranger de dentes, sofrimento e perturbação de dia e de noite sem fim. E aqueles que aceitaram Jesus não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor, não vai ter mais injustiça, não vai ter mais nada. Vai viver eternamente no regozijo, na alegria plena e com o corpo glorificado. Ou seja, você vai em espírito para o céu, o outro vai em espírito para o inferno. Só que existe esse inferno, tá? Muita gente fala que o inferno é aqui. Se o inferno fosse aqui tem muito sofrimento? Tem. Tem muitas lutas, tem muitas aflições? Tem. Mas também tem muitos momentos de alegria, não tem? Vai falar que não tem momento de alegria. No inferno não tem momento de alegria nenhum, só vai ter sofrimento. Assim como no céu não vai ter sofrimento, vai ser só regozijo e alegria o tempo inteiro, certo? Então, a gente vai, cada um conforme fez com o seu corpo aqui na terra, uns que andaram no caminho de Deus e andar no caminho de Deus, gente, entenda, não quer dizer que você não possa se divertir, mas com a diversão certa. Você não pode viver de qualquer jeito, certo? Você pode curtir a vida, mas colocando Deus em primeiro lugar, sempre orando, sempre lendo a palavra e aplicando o máximo de coisa, que você não vai conseguir obedecer todas as coisas, e nós somos falhos, mas o máximo de coisa que você puder, guiado pelo Espírito de Jesus Cristo, quando você entrega a vida para Jesus, o Espírito de Jesus mora em você, vem morar em você. Então ele conduz você a se livrar de pecados, de muitas ações pecaminosas e obedecer algumas coisas da palavra dele. Aí sim, você está salvo para o reino do céu. Quando você partir, você vai para o reino do céu. Quando você morrer, se você andar numa direção contrária, não aceitar Jesus e não andar no caminho de justiça, de verdade, de honestidade, de benignidade, sem enganar ninguém, sem trair ninguém, sem fazer mal algum, e sempre, se fizer, se arrepender e confessar a Deus que fez errado, me perdoa, Senhor, em nome de Jesus, que eu sei que Jesus me purifique, me justifique do meu mal, errei contra ti, e pronto, aí Deus te perdoa. Agora, se você não pedir perdão e viver pecando, aí seu destino é o lago do fogo. Seu destino, eu digo, não é de vocês aí, tá? Eu digo de quem anda assim, tá? Então, por isso que a gente prega a palavra, para a pessoa se arrepender e ter a vida eterna, para ela não ir para aquele lugar horrível, entendeu? Muita gente acha que não existe. Existe sim, ou que o inferno é a sepultura. Não, senhor, o inferno é depois da morte, entendeu? É só ler as escrituras que lá diz tudinho. É a condenação eterna depois da morte. Depois, Deus vai ressuscitar os corpos, tanto dos incrédulos que não creram em Jesus, e tanto dos que creram. Aí vai dar corpos de carne e ossos, de novo. Tá? Primeiro você morre, seu corpo é comido pela terra e só fica o seu espírito, que vai sofrer lá na parte do sofrimento eterno, e aqueles que andaram no caminho de Deus em espírito vão para a alegria. Depois Jesus no final dos tempos vai ressuscitar os corpos, vai dar corpos tanto para o incrédulo como para o crente, e o corpo do incrédulo vai sofrer eternamente com o corpo físico lá no lago do fogo do inferno, eternamente. Você nunca vai morrer, você vai aguentar todo o sofrimento da eternidade lá com o corpo físico, você vai sentir na pele, entendeu? E aqueles que creram em Jesus vai ter um corpo glorificado, sem pecado, nunca mais vai pecar, e vai viver na alegria eterna, no regozijo, na paz, no amor, tudo, não vai ter mais sofrimento nem nada. Imagine só, hein? Entendeu? Então é isso. E para isso que Jesus veio, para salvar o ser humano para a vida eterna. Só que ele só pode salvar quem aceita ele como o único e suficiente Salvador. Quando eu digo único e suficiente, que é o único caminho, a verdade e a vida. Quando eu falo da verdade, muita gente fala, ninguém quer saber da verdade. A minoria quer, a maioria não quer. Por isso que Jesus falou, muitos são chamados, poucos escolhidos. Larga é a porta que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Estreita é a porta que conduz à salvação, e poucos são que entram por elas. Então, o que é a verdade? A verdade não sou eu, não é ninguém, nós somos falhos. A verdade é Jesus Cristo, por isso que você tem que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Esses dias morreu uma colega de trabalho nossa lá, onde eu trabalho, e ela morreu com 50 e poucos anos, 54, 56, nova. Teve um ataque cardíaco. No dia anterior ela foi trabalhar com alegria lá, brincando, né, com todo mundo. Aí eu falo, tá vendo a importância de aceitar Jesus? Enquanto tem tempo, enquanto você está vivo. Se você não entregar a vida para Jesus, quando você partir desse mundo, você vai para o sofrimento eterno. E aí eu falo para as pessoas debocham. Quem zomba vai dar conta, entendeu? Então,
Eu, se eu fosse vocês, ó, revisaria suas atitudes, seus atos, entregaria a vida para Jesus. Entregar a vida para Jesus não quer dizer que você vai virar um crente chato, bitolado, que só lê a Bíblia o tempo todo, que vive na igreja. Não, eu nem igreja vou, a igreja sou eu sou membro do corpo de Cristo, eu não sou a igreja sozinha. A igreja é o conjunto de todas as pessoas que se entregaram a vida para Jesus, teve transformação de vida para sair do seu pecado. Essa é a igreja, não é uma instituição, um prédio, que o homem criou. Isso aí foi invenção do homem, certo? É você mudar de vida, entendeu? Você vivia no pecado, agora você não quer mais viver no pecado. Isso é entregar a vida para Jesus, você se arrepende, entendeu? E é isso aí, tá? É isso que eu vim dizer, tá bom? É essa mensagem. Agora eu vou para a segunda parte do Evangelho de Lucas, tá bom? Deus abençoe, deixa o like se gostou da mensagem, o dislike se não gostou. Badale o sininho de todos para receber as notificações. Compartilhe o vídeo, irmãos. Compartilhe para o canal ter mais reconhecimento, para o YouTube, o algoritmo reconhecer, tá? Que lá tem a área de comentários, se alguém quiser comentar, tá? Pode, os que tem o meu contato, pode ligar ou mandar mensagem, tirar dúvida que eu respondo assim que eu puder. Se eu não responder na hora, respondo depois, tá bom? E que Deus abençoe a todos, tá? Muito obrigado. Deus abençoe, um abraço a todos, até o próximo vídeo.